Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 26 de maio, agora na Espanha, 21 horas e 33 minutos, no Brasil, 16 e 33 da tarde. Gente, a BTC vai encerrar o desenho desse corpo real comprador aqui no Haikinet, no semanal, de uma maneira muito interessante, claramente rompendo e deixando para trás essa onda 4 aqui no semanal. A gente nitidamente vai desenhar um corpo real bem acima dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade era uma bandeira de alta. Lá no diário, a gente promoveu uma acumulação triangularizada depois do rompimento dessa alça, desse padrão xícara alça, ou dessa bandeira, dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade era uma bandeira de alta. A gente estava acumulando, estava formando uma LTB, a gente rompeu, agora nitidamente a BTC se fixou aqui na banda superior do canal de Keltner. As três linhas agora estão emborcando forte de baixo para cima contra a nuvem. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está ganhando espessura. Só um cego não consegue ver que a BTC está promovendo uma movimentação vulcânica. Isso vai explodir para 100 mil dólares a qualquer momento. Lá na nossa grade de expansão logarítmica exponencial, aqui no semanal ancorado na grade, vocês vejam que a próxima parada da BTC é a upper subsequente, que está lá em 109, 110 mil dólares. Tem muito pseudo-analista vendendo um viés de baixa que não vai rolar. É uma verdadeira insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto num momento como esse. O mercado está meio tedioso hoje, domingo 26 de maio, porque amanhã é feriado nos Estados Unidos. Então a virada da VWAP desse domingo para segunda não vai ter a abertura dos futuros norte-americanos para influenciar os mercados, porque amanhã é Memorial Day nos Estados Unidos. Então é bem provável que isso aqui fique lateralizado, mas em algum momento nos próximos dias isso aqui vai explodir em direção a 100 mil dólares. Não subestimem essa movimentação. No gráfico do que mede o market cap das altcoins, o Total 2, a gente também está em vias de explodir em direção à última máxima do último ciclo, que está lá em 1,7 tri. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, onde eu garimpei e selecionei as 40 melhores altcoins com o maior potencial de retorno nesse ciclo. Essa pernada do market cap das altcoins vai ser life change para muita gente, porque essa tsunami de liquidez em direção a 7, talvez 8 trilhões de dólares, o que vai rolar nesse ciclo, vai promover uma multiplicação de vezes 15, vezes 20, algumas altcoins vão se multiplicar por 30. É óbvio que é renda variável, nada é garantido, mas é muitíssimo provável que esse ciclo entregue algo nesse sentido. Há muitos pontos fora da curva nesse ciclo. Não é só a declaração do candidato favorito à corrida presidencial à Casa Branca, o Donald Trump, dizendo que vai garantir o direito à autocustódia aos americanos. Existem mais de 50 milhões de norte-americanos autocustodiando criptoativos, ou seja, onde eles detêm a respectiva private key. Há mais de 90 milhões de americanos expostos a criptografias, alguns deixando a custódia por conta de CeFIs, de exchanges centralizadas. O Donald Trump disse que não vai aceitar nada menos do que os Estados Unidos sendo o líder da indústria criptográfica. Ou seja, gente, não é só esse ponto fora da curva, não é só a aprovação do marco legal dos ativos digitais pela Câmara Federal Norte-Americana, o FIT 21, que agora foi para o Senado, e a Casa Branca já deu o beneplácito, vai aparar algumas arestas, mas já deu o beneplácito. Esse é o primeiro passo para a adoção das CBDCs e a regulamentação definitiva dos criptoativos pela maior jurisdição do planeta. Não é só a chegada de ETFs, GETH e BTC
que tornam esse ciclo o provável ciclo de alta mais violento da história. Não é só a abertura de capital social de emissores de stablecoins, como é o caso da USDC, a Circle, que anunciou a abertura de capital social na Nasdaq. Eles vão amealhar bilhões e bilhões de dólares para cunhar mais stablecoins e inundar a liquidez dos ecossistemas de finanças descentralizadas que hoje bloqueiam a miséria ridícula de 106 bi. Gente, 106 bi! Vocês não dá para comprar nem 4% das ações da Nvidia. Eu vou repetir aos senhores. 106 bi é o que há de riqueza bloqueada hoje em todos os protocolos de finanças descentralizadas. Com 106 bi, o sujeito não compra nem 4% das ações da Nvidia. As ações da Nvidia serão tokenizadas em ambientes de finanças descentralizadas. Só essa tokenização levaria isso aqui para 2,6 tri. Só a chegada das CBDCs levaria isso aqui para 50 tri. Se o mundo TradeFi tokenizar só as ações da Nasdaq, isso aqui voa para quase 100 trilhões. É uma absoluta aberração. O sujeito está desembarcado do mundo cripto num momento como esse, dando ouvidos a pseudo-analistas criptos vendendo um viés de baixa que não vai rolar. Agora não é questão de se, agora é questão de quando o próximo ETF de alguma outra altcoin vai ser aprovado. Não é questão de se vai ser aprovado o ETF de BNB no mercado à vista, de Solana. É questão de quando. E o fato da SEC ter aprovado o ETF de ETH no mercado à vista vai inundar o Wall Street de Ether, de ETH. E vocês acham o quê? Que o Wall Street vai ficar sentada naquela montanha de ETH? Eles vão colocar no stake. A SEC empurrou o Wall Street para as finanças descentralizadas. O Wall Street vai a forceps operar delegações de staking na rede. E tem gente vendendo cantilena de viés de baixa, sabendo que vem uma tsunami de dinheiro em direção aos ambientes da Web3 de finanças descentralizadas. É uma insanidade o sujeito não estar embarcado nesse presente momento. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu selecionei as 40 melhores altcoins com maior potencial de retorno nesse ciclo. Na Seara Fática, essa semana que tá terminando hoje, provavelmente foi a semana mais importante da história criptográfica desde sempre. O fato é que em 6 dias tudo mudou. Numa virada de 180 graus, a SEC aprovou o ETF de ETH, o marco legal criptográfico, o FIT21, foi aprovado pela Câmara Federal norte-americana. O principal candidato favorito à corrida presidencial, a Casa Branca, declarou apoio à indústria criptográfica. Ele garantiu o direito à autocustódia dos norte-americanos. Ele está pavimentando a emissão de CBDCs pelo Banco Central norte-americano, o Fed. Então, essa semana, numa virada abrupta, o que as eleições não fazem, né? O apego aos cargos. O Gary Gensler agora parece até um entusiasta do mundo cripto. Enfim, essa semana talvez tenha sido a melhor semana para a indústria cripto desde sempre. E o Donald Trump reforçou nesse final de semana que não vai aceitar nada que não seja o primeiro lugar da indústria criptográfica para os Estados Unidos. O ex-presidente norte-americano, que é o atual favorito à corrida presidencial, a Casa Branca, afirma que tem uma mente muito aberta para tudo relacionado a essa indústria nova e florescente. Enfim, é o novo normal. E analistas dão conta de que as altcoins estão marcando um padrão didático altista para esse ciclo, que só se repetiu em 2016 e 2021, é o que eu volto a reportar aos senhores. Depois do período de acumulação,
que na verdade foi um patamar lá do topo de 2017, que ficou entre 400 e 500 bi, a gente rompeu exatamente como aconteceu na acumulação que foi o inverno cripto de 18 e 19, rompeu, fez um pump em 2020, logo depois da pandemia, chegou a bater em 150 bi, recuou e depois foi para 1,7 tri. Agora a gente acabou desenhando o inverno cripto em torno do topo de 2017. Então agora a gente rompeu, fez um topo em chegou a bater na máxima 1,27 tri, recuou até 880 bi e agora vai explodir num primeiro momento para 2 trilhões. Depois facilmente vai buscar algo entre 5, 6, talvez 7 trilhões. Nesse ciclo eu acho que acima de 8 trilhões fica muito esticado, mas é possível, não tá fora do radar. Porque se a BTC encontrar um pivô em 250 mil dólares, o market cap da BTC com uma cotação a 250 mil dólares iria para 5.10, 5.15 tri, com a dominância recuando para 36%, facilmente o market cap das altcoins alcançaria lá algo entre 7 e 8, pode até esticar para 9 trilhões se a dominância recuar ali para um patamar próximo de 30%. Mas como eu acho que a dominância vai ficar em 35, 36, pode até agulhar para 34, e a BTC vai encontrar um pivô poderoso entre 200 e 250 mil dólares, eu acho que 7 trilhões, 8 trilhões no máximo, o market cap das altcoins já vai ter encontrado um pivô. Aí vai ser a hora da gente desembarcar e deixar os criptocéticos, o pessoal da B3 vai começar a se encantar pelo mundo cripto quando eles puderem transferir Petri4 pelo Drex, a blockchain do Banco Central do Brasil, diretamente de um CNPJ ou de um CPF para outro, sem passar por uma XP. Aí eles vão começar a entender que talvez esse seja o futuro. Aí quando esses velhinhos lá da B3 começarem a entrar, que o market cap das altcoins vai estar em 5, 7, 8 tri, a gente pula fora porque vai corrigir para 2 trilhões. Aí quando esse pessoal realizar o prejuízo, eles vão vender pra gente e aí o market cap das altcoins vai para 20 tri, porque no ciclo subsequente bancos centrais vão aportar na BTC e aí boa parte dos dados e riquezas em nível planetário não estarão mais rodando num iOS, num Android, estarão basicamente rodando em apps descentralizados, que são os dApps, rodando numa Ethereum, em soluções de camada 2 de alta escalabilidade. A latência da Web3 não vai mais existir, vai ser uma navegação imediata, como acontece na Web 2. Tudo é paulatino, tudo vai acontecer a seu tempo, a gente vai surfar esse ciclo até o nosso topo, com certeza a gente vai desembarcar na hora correta e a gente vai surfar também o fundo do próximo ciclo. E aí, meus amigos, do fundo do próximo inverno cripto até o topo da próxima pernada, onde bancos centrais estarão aportando em BTC, aí sim o mundo vai presenciar a maior... isso aqui já vai ser a maior transferência de riqueza já vista nessa década. Agora, isso aqui provavelmente vai ser a maior transferência de riqueza do século. Mas a gente está em vias de protagonizar algo absolutamente revolucionário. Na minha leitura, esse ciclo vai ser brutal, vai ser assustador, porque a BTC vai flipar as maiores Big Techs, um market cap de 5 trilhões, seria o dobro de uma Nvidia, ainda nesse ciclo. O próprio market cap das altcoins vai flipar, mas a corretiva também vai ser violenta. Mas o ciclo subsequente, aí, meus amigos, vai ser a maior transferência de riqueza do século. Mas esse ciclo que ainda está em estágios iniciais também será muitíssimo violento. Ainda na seara fática, geopolítica e finanças internacionais, essa semana não tem muita coisa acontecendo. Basicamente é feriado nos Estados Unidos amanhã, dia 27 de maio, Memorial Day, em homenagem aos militares mortos em combate. O cais construído pelo Joe Biden, pelo governo norte-americano, para fornecer comida e medicamentos na faixa de Gaza, no litoral da faixa de Gaza, acabou se desprendendo e foi a pique. E foi parar numa praia israelense,
O fato é que um cais de 320 milhões de dólares tentou ser resgatado por um outro navio que também acabou encalhando. Ou seja, foi uma tragédia a tentativa do cais flutuante que os americanos tentaram colocar no litoral da faixa de Gaza. E os militares israelenses avançaram para cima de Rafah, apesar da decisão judicial do Tribunal Penal Internacional. Os israelenses, numa clara ironia à decisão do tribunal, os israelenses não reconhecem qualquer jurisdição desse tribunal, mas os americanos também não reconhecem, os russos também não reconhecem. Eles disseram que interpretam a decisão do Tribunal Penal Internacional como um aval para atacar. Autoridades israelenses disseram que interpretaram a decisão do Tribunal Penal Internacional de Haia como uma permissão para a continuidade da incursão e dos ataques. Numa clara ironia, esse Tribunal Penal Internacional de Haia é um pouco teatral, porque eles tentaram processar generais de 4 estrelas norte-americanos por conta de atos praticados no Afeganistão, e o governo americano deu um freeze, congelou a conta dos juízes do tribunal, dizendo que eles estavam ameaçando a segurança nacional norte-americana. Os juízes recuaram e basicamente fizeram vista grossa pro comando militar do Pentágono. Ou seja, depois desse recuo, o tribunal perdeu a autoridade perante a comunidade internacional, passou sim a ser um tribunal meramente teatral. O Vladimir Putin já tem um mandado de prisão emitido por esse tribunal, ele dá risada. Os generais de 4 estrelas norte-americanos que foram processados também deram risada. Israel, a exemplo de russos, americanos, enfim, também está ironizando e dando risada desse Tribunal Penal Internacional. O Brasil reconheceu a jurisdição desse tribunal, se eu não me engano, na gestão do Fernando Henrique, mas é um tribunal, obviamente, um pouco teatral. E o Hamas disparou mísseis contra Tel Aviv pela primeira vez em meses, justamente por conta também desse aval desse Tribunal Penal Internacional. E agora Israel disse que esses ataques também terão a sua resposta. Gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC claramente está rompendo aqui aquela LTB que tinha aprisionado ela desde o topo de 20 de maio. No gráfico semanal, segue ao início da nossa onda 5, que vai levar a BTC para 100 mil dólares. Não subestimem essa pernada impulsiva. Amanhã vai ser um dia morno, porque é feriado nos Estados Unidos, mas tudo leva a crer que nos próximos dias a BTC deve visitar algo ali em torno de 100 mil dólares. Há verdadeiramente uma movimentação vulcânica por parte da BTC. Aqui nos 5 minutos a gente nitidamente está desenhando o bico de uma grande figura triangularizada que possivelmente vai explodir de forma ascendente. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.